texto que acabamos de ler, esse texto nos fala de família. A ideia é que o assunto desenvolvido aqui no texto é a família. Paulo compara a igreja de Cristo com a noiva. Ele compara Cristo com o noivo ou com o esposo. O texto fala de família, porém o texto fala também da igreja. Claro que Paulo está querendo ensinar algo a respeito da família. Nós já ouvimos mensagens aqui, os irmãos já ouviram mensagens, que nós abordamos a questão da família usando esse texto bíblico. Mas há elementos no texto bíblico que Paulo, ele se referindo à igreja. E nesta noite, queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre a igreja. A igreja aqui que é comparada com a noiva. No Antigo Testamento, o povo de Deus também, ele era comparado com a esposa do Deus de Israel. Israel, a nação de Israel, que era o povo eleito no Antigo Testamento, foi chamado de a esposa. A esposa é essa que o traiu muitas vezes, prostituindo e adorando a outros deuses. É claro que há uma analogia aqui, nós devemos entender dessa forma. Por vários momentos na história de Israel virou as costas para o seu Deus, e Deus então falava com o povo através dos profetas, mostrando ao povo de que aquela esposa ali estava traindo o seu marido. Queridos, esse texto que acabamos de ler também mostra, como disse já, a igreja como a noiva. Aqui há alguns elementos importantes que podemos aprender com relação a esta igreja, que é chamada de noiva, que é chamada, podemos assim dizer, de esposa do Senhor. Como nós estamos no mês que comemoramos o aniversário da nossa igreja, como igreja local, eu acredito que é oportuno nós falarmos mais um pouco a respeito da igreja do Senhor. Eu quero falar então de algumas marcas que demonstram que a igreja é a igreja genuína de Jesus Cristo. Marcas de uma igreja, podemos assim dizer, genuinamente cristã. Quais são as marcas que demonstram, que indicam que uma igreja é a igreja genuína de Jesus Cristo? A primeira marca que eu quero destacar, que precisa estar presente na igreja, amados irmãos, e está no texto que nós acabamos de ler, é que a igreja, ela é submissa. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela tem essa marca, que é a submissão. Submissa a quem, pastor? A igreja, ela é submissa a Cristo. O versículo 24, você pode acompanhar aí comigo, diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo. Claro que Paulo está falando ali da esposa, mas ele usa como exemplo quem? A igreja. Que a igreja está sujeita, está submissa a Cristo. E a pergunta é: por quê? Por que a igreja, e somente a igreja, está submissa a Cristo? Porque a igreja, e somente a igreja, queridos irmãos, ela reconhece o senhorio de Jesus Cristo. A igreja reconhece que Ele é o Senhor, não há outro. A igreja se submete a Cristo, porque ela reconhece que não há outro Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra, nenhum outro lugar. Somente a genuína igreja de Jesus, ela se submete e ela reconhece que Cristo é o Senhor. Cristo, portanto, queridos irmãos, para nós, não é apenas o nosso Salvador. É claro que Ele é o nosso Salvador. É claro que Ele é o nosso único e suficiente, não precisa outro Salvador. Mas além dele ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E a palavra Senhor aqui, queridos irmãos, não é um pronome de tratamento, mas essa palavra
dono. Ou seja, Jesus Cristo é o dono da igreja. Jesus é o amo. A palavra Senhor traz a ideia de o amo, o dono, o soberano, aquele que tem todo o poder, aquele que exerce toda a autoridade sobre a igreja. E somente a igreja, a genuína igreja de Jesus Cristo, reconhece isso. A palavra do grego aqui para Senhor é a palavra Kyrios, que traz essa ideia. A igreja, ela se submete então ao Senhor Jesus, porque ela reconhece que não há outro como Ele. Ele é o único Senhor, Ele é o único que tem autoridade e poder, Ele é o único merecedor de honras e glórias. Amém, queridos? Pois nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que toda religião, e mesmo algumas igrejas denominadas cristãs, não podem ser consideradas igrejas genuinamente cristãs quando essas colocam outro nome ao lado de Cristo, como Senhor, como aquele que exerce todo o poder, toda a autoridade. Toda religião, toda religiosidade que declara um outro Senhor, um outro nome, como meio também de ser reverenciado e adorado, isso deve ser, como Paulo diz lá aos Gálatas, deve ser considerado anátema. Todo evangelho que vai além daquele que vos tem pregado, ainda que um anjo do céu desça, considere anátema, amaldiçoado, maldito. Filipenses capítulo 2, versículo 9, nos mostra que um dia todos vão reconhecer, vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, na terra, somente a igreja. Somente a igreja. Nos céus, os anjos reconhecem e adoram a Jesus como Senhor. Mas hoje, na terra, só a igreja. Mas haverá um dia que todos vão se dobrar. Diz a palavra de Deus, no versículo 9, Filipenses 2: pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos irmãos? Então, a igreja, ela se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Mas pastor, como que isso acontece? Como que acontece isso na prática? Isso acontece quando a igreja, eu e você, quando nós obedecemos a palavra de Jesus. Não é simplesmente dizer Jesus é o meu Senhor e Salvador. Claro que isso é importante, é o primeiro passo. Nossa profissão pública, a profissão de fé, fazemos isso. Hoje os irmãos aqui na frente fizeram isso. Declarar com seus lábios que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor. Mas não é só isso, porque o próprio Senhor Jesus, quando se refere aos falsos profetas, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então todo aquele que faz a vontade do Pai, todo aquele que faz a vontade do Filho, ou seja, todo aquele que obedece a palavra do Senhor, quando nós fazemos isso, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Não somos nós. Não sou eu que sou o Senhor mais da minha vida. Não sou eu que sou agora o dono da minha vida. Não, agora Ele é o dono da minha vida. Ele é o seu dono, Ele é o seu amo, Ele é o seu Senhor. É Ele que exerce a autoridade sobre a sua vida. Por isso, nós nos sujeitamos, nós somos submissos a Ele, quando nós colocamos a palavra dEle em prática
na nossa vida. Mateus capítulo 20, versículo 28, o Senhor Jesus ali, a palavra de Deus nos mostra que assim como Cristo, Ele renunciou à sua própria vida, morrendo na cruz por nós, assim também nós, que hoje fomos alcançados por Jesus, nós hoje devemos também nos render totalmente a Jesus. Renunciar, assim como Cristo renunciou à própria vida, nós também, a submissão da igreja deve nos levar a uma renúncia total, se sim preciso for, até mesmo da nossa própria vida, para fazer a vontade de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 38, Jesus diz lá: e quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz é sinônimo do quê? De renúncia, de submissão total a Cristo. E sabe qual é o contexto aqui, queridos irmãos? Sabe qual é o contexto? Um pouco antes de Jesus falar essas palavras, sabe o que ele disse antes? Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando que ele não veio trazer paz nesse mundo, mas ele veio trazer espada, diz o texto, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão da própria casa. Quem ama mais o pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais um filho, uma filha, mais do que a mim, disse o Senhor Jesus, não é digno de mim. Irmãos, a igreja, essa igreja que Jesus virá buscar, é uma igreja totalmente submissa ao Senhor, capaz de renunciar à própria vida, capaz de, se necessário for, queridos irmãos, de abrir mão da própria família para obedecer ao seu Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi na internet há alguns dias testemunho do irmão Merdi. Esse irmão jovem, ele filho da família, de uma família real no Marrocos. Não sei se você já ouviu esse testemunho. Se você quiser mais detalhes, depois eu posso lhe mostrar onde está. Filho de uma família real no Marrocos, criado a doutrina islâmica, muçulmana. Este irmão, ele, estudando numa universidade muçulmana, ele teve acesso à Bíblia, porque lá no Marrocos, apenas nas universidades se pode ler a Bíblia, apenas na universidade. E ele lá, fazendo o seu TCC, sendo orientado, seu orientador o orientando, para que ele desenvolvesse o TCC, lhe entregou o Evangelho de Lucas, para que ele então, com o Corão e a Bíblia, ele pudesse fazer críticas, porque a Bíblia é usada para que se faça, é claro, críticas. E ele começou a ler o Evangelho de Lucas. Este jovem veio a se converter a Cristo. O Espírito Santo trabalhou o seu coração e ele se converteu. Resumidamente, vamos resumir a história aqui. Ele foi praticamente expulso da família, porque o seu pai não aceitou, sua família não aceitou a sua fé. Hoje ele se encontra no Brasil. Ele foi asilado, pelo Brasil, porque lá ele é perseguido, e até hoje, já fazem, se eu não estou enganado, 2 anos que ele mora no Brasil. Até hoje ele recebe ameaças de morte. Ele deixou a família, uma das família real do Marrocos. Deixou família, deixou pai, deixou mãe, deixou tudo por causa de Jesus Cristo. Queridos irmãos, isso me mostra, quando ouvi aquele testemunho, eu vi naquele jovem o exemplo da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Igreja capaz de renunciar tudo se preciso for. Quando nós olhamos para a atual realidade
no nosso país, país livre, graças a Deus, somos livres, para pregar o Evangelho. Aqui não há perseguições. Mas por outro lado, nós vemos muitas vezes um Evangelho sem compromisso com o Senhor, um Evangelho sem comprometimento com Cristo, sem renúncia. E eu digo aos irmãos que esse tipo de Evangelho não tem nada a ver com o Evangelho descrito na palavra de Deus. Esse tipo de postura da igreja, muitas vezes atual, não tem nada a ver com a genuína igreja descrita na palavra de Deus. A igreja genuína é uma igreja que se submete totalmente a Cristo. Amém, queridos? Segunda característica, ou podemos assim dizer, a segunda marca desta igreja. A igreja, ela é também santificada por Cristo. Versículo 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A água aqui, é claro que não é o batismo. O batismo não nos lava do pecado, mas o próprio texto esclarece que essa água é a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos limpa. Mateus capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus orando também lá em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela faz com que homens pecadores tornem-se em homens santos. A palavra de Deus, ela nos santifica. O próprio Deus nos torna santo por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, queridos irmãos, diz lá: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que a Bíblia, ela chama a igreja de quê? De nação santa. E nós somos então santificados por esse Deus. A santidade, queridos irmãos, ela é uma via de mão dupla, porque por um lado Deus nos declara santo, Ele nos santifica. Por outro lado, a igreja deve viver e deve buscar também essa santidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz: porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Que o mundo lá fora olhe para nós e veja essa santificação, essa santidade em nossa vida. Hebreus 12, 14, também o autor de Hebreus diz lá: segui a paz com todos e a santificação. Nós devemos seguir a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver Deus aqui nessa terra ainda se manifestando na nossa vida. Nós queremos ver o poder de Deus, a graça de Deus. Nós queremos ter intimidade com Deus. Precisamos, como igreja, buscar a santificação. 1 Pedro 1,15 diz lá: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Veja que é um estilo de vida, em todo o vosso procedimento. Santidade, queridos irmãos, portanto, é uma marca da igreja, uma marca que diferencia de toda e qualquer outra instituição. A igreja, ela tem como marca ser submissa a Cristo e ser santificada por Cristo. Deve haver santidade no casamento, deve haver santidade na família, deve haver santidade quando nós lidamos com o dinheiro, deve haver santidade quando nós lidamos com as pessoas,
trabalho, no estudo, no dia a dia da nossa vida. Santificação, ela é a marca e uma das marcas essenciais para que sejamos reconhecidos como genuinamente cristãos, uma igreja genuinamente cristã. Veja que o texto que nós lemos no início, ele nos fala isso. Jesus, ele se entregou por nós para que nos tornemos igreja gloriosa, diz o texto, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A entrega de Jesus na cruz do Calvário teve esse objetivo, para que nós nos encontremos hoje sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Queridos irmãos, como igreja da atualidade, nós não podemos deixar de buscar isso na nossa vida. Deus nos declara santo, Ele nos santifica, o sangue de Jesus purifica do pecado, mas nós, quando ouvimos a palavra de Deus, se é que temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós devemos reagir a essa palavra, buscando nos santificar, buscando ser mais parecido com aquele que é santo e perfeito, Jesus Cristo. Terceira marca da igreja: a igreja é submissa, a igreja é santa e a igreja também ela é corpo de Cristo. Versículo 30, acompanhe comigo. Porque somos membros do seu corpo. Aqui Paulo estava falando como os maridos devem cuidar de sua esposa. E ele dizia, assim como o esposo, o marido, cuida do seu corpo, ele deve cuidar da sua esposa. Porque ninguém jamais, como diz o texto, maltrata, odeia o seu próprio corpo. Ao contrário, antes dele cuida, alimenta. Assim também, diz o texto, Cristo, ou o seu corpo. Que corpo? A igreja. Assim também Cristo cuida da igreja. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. E a pergunta é: como nós vivemos quando falamos de corpo, essa analogia aqui de igreja, corpo? Qual é a ideia que a Bíblia quer nos trazer? O que a Bíblia quer nos ensinar quando a Bíblia nos chama de corpo? Convido você a abrir novamente a sua Bíblia na carta de Paulo em 1 Coríntios 12, verso 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados. Ou seja, irmãos, todos fomos inseridos, enxertados na igreja, no corpo de Cristo, em um corpo. E ele diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Olha o que diz o versículo 21.
Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Agora vamos para o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Que palavra maravilhosa, queridos irmãos. Que basicamente o texto quer nos ensinar que, como corpo de Cristo, e nós somos muitos membros, não há ninguém mais importante. Todos somos importantes para Deus. Amém, queridos? Então, nesse sentido, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós devemos cuidar um dos outros. Assim se comporta, assim vive a igreja genuína. Assim vive a igreja que Cristo irá buscar. Essa noiva descrita no texto, ela é um corpo, onde um irmão ora pelo outro, onde um ama o outro, onde um vê a necessidade do outro. Quando um chora, todos choram. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Não há ciúme, não há inveja, não há egoísmo. O que prevalece na igreja, que deve prevalecer, é o amor de Deus. É o amor de Deus, amados irmãos, que nos faz viver como o corpo de Cristo. Como igreja, e agora falando aqui igreja local, presbiteriana independente, que nós como igreja possamos pedir a graça de Deus de nos dar condições pelo seu Espírito para vivermos assim, queridos irmãos. Que nós não vivamos e que as nossas orações não sejam orações onde nós pensamos só em nós mesmos, ou no máximo em nossa família, mas que possamos nos preocupar uns com os outros verdadeiramente. Se não há esse sentimento no seu coração, se não há esse sentimento no nosso coração, que roguemos a Deus: Senhor, aviva o meu coração, desperta o meu coração, porque eu quero ser um cristão genuíno. Eu quero ser um cristão, como diz o texto, como diz a palavra que nós acabamos de ouvir, um cristão que se submete a Ti. Amém? Possamos ser uma igreja submissa, que se submete à vontade do Senhor. Que nós possamos, queridos irmãos, ser uma igreja que realmente em todo momento se santifica. Uma igreja que santifica e busca a santidade. Uma igreja que é corpo. Uma igreja, queridos irmãos, que o que deve prevalecer não é a nossa palavra, mas a palavra do Senhor. Não é a nossa vontade, o nosso eu, mas é a vontade do Senhor. Lembro das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, versículo 15, ele diz: vós sois meus amigos, se vós fizerdes a minha vontade. Ou seja, nós podemos somente ser igreja de Jesus Cristo se nós fizermos a vontade do Senhor. Você está vivendo conforme a vontade do Senhor? Você está buscando fazer a vontade do Senhor? Mas pastor, eu não posso fazer a vontade do Senhor e também fazer a vontade do mundo. Os amigos de Jesus fazem a vontade, amam a Jesus e fazem a vontade de Jesus. Os amigos do mundo amam o mundo e fazem a vontade do mundo. Nos dizia lá o apóstolo Tiago, também lá em capítulo 4, versículo 4: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus?
pois todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ah, mas o mundo às vezes quer nos iludir, o mundo quer nos arrastar, os prazeres dessa vida quer nos envolver. Queridos irmãos, que nós possamos nos dobrar diante do Senhor Jesus e que possamos orar: Senhor, reina na minha vida. Senhor, que eu possa morrer para que o Senhor viva em mim, que eu possa ser hoje crucificado com o Senhor naquela cruz, que o meu eu morra, para que a tua vontade seja feita na minha vida, para que quando o Senhor volte, me encontre como um cristão genuíno, esperando o teu retorno, Senhor. Amém, queridos irmãos? Submissão, santidade e corpo, essas são marcas essenciais para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.